Jornal da Região. Madeira acolhe celebrações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional a 11 de setembro. O Presidente da República deverá presidir ao evento. Guardas prisionais do Funchal fizeram vigília junto à residência oficial do representante da República. O sindicato pede a demissão do diretor do estabelecimento prisional, Fernando Santos. O ZAM promoveu a arruada contra a precariedade laboral. Funchal Jazz foi apresentado. 88.8 Notícias. O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Santos, fez um balanço positivo das reuniões que manteve na região com as câmaras municipais do Funchal, Machico e Santa Cruz e com as direções e comandos das associações humanitárias de bombeiros voluntários da Calheta, Ribeira Brava e Câmara de Lobos. Em declarações à JM-FM, Fernando Curto disse que estas reuniões serviram para preparar as celebrações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional que este ano se realizam na cidade do Funchal a 11 de setembro, bem como para abordar outras questões relacionadas com a carreira dos bombeiros. Podemos dizer que é satisfatória. Portanto, nós temos reuniões com as câmaras municipais, tivemos reuniões com as associações, com as direções e os comandantes das associações de bombeiros voluntários, no sentido de podermos discutir e podermos apresentar o programa do 11 de setembro, que é o Dia Nacional do Bombeiro Profissional, e que iremos, deste ano, realizar no Funchal. Portanto, e nesse aspecto é sem dúvida importantíssimo, porque vamos ter a colaboração de todos os diretores, todos os comandantes, no sentido que sejam homenageados os bombeiros profissionais de todo o país no Funchal. Por outro lado, tivemos reunião com a Câmara Santa Cruz e também com a Câmara do Machico, nomeadamente com os seus presidentes, onde apresentamos uma série de questões que têm a ver com portanto, a situação do ingresso de novos recrutas, as progressões na carreira, enfim, a discussão que estamos a ter com o Governo Central sobre o Estatuto dos Bombeiros Profissionais, no sentido da sua aplicabilidade. E nesse aspecto, hoje estivemos aqui com o Sr. Presidente da Câmara do Funchal, ontem estivemos também com o Machico, no sentido de que há toda uma disponibilidade dos presidentes no sentido de regularizar a situação dos bombeiros profissionais. E nesse contexto é importante, falamos também na Câmara do Funchal, da situação dos bombeiros sapadores, a designação e a passagem de sapadores, que é assumida, portanto, a Câmara assumiu, portanto, essa disponibilidade, assumiu também a abertura, portanto, do concurso para o comandante dos bombeiros, enfim, toda uma série de situações que irão avançar brevemente no sentido de valorizar os bombeiros da região, o que é muito importante, e colocá-los ao nível de todos os bombeiros do país. Fica esse anúncio, a abertura do concurso para o cargo de comandante dos bombeiros sapadores do Funchal. Fernando Curto acrescentou também que convidou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para presidir às celebrações do Dia Nacional do Bombeiro e, apesar de ainda não ter recebido resposta, mostra-se esperançado na presença do Presidente. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional realizou uma vigília junto à residência oficial do representante da República para a região para pedir a demissão do diretor do estabelecimento prisional do Funchal, Fernando Santos. Segundo o presidente do sindicato, Jorge Alves, Fernando Santos tem mantido uma atitude contínua que dura há mais de 22 anos, em que alimenta um clima de subserviência e de total domínio do que acontece no estabelecimento prisional. Tem a ver com a postura e a atitude do diretor do estabelecimento prisional do Funchal ao longo destes últimos anos, que se tem agravado e tem-se notado essencialmente ultimamente na atribuição de classificação de serviço, que entendemos que é uma forma do diretor se vingar daqueles guardas que não lhe prestam vassalagem. E efetivamente a classificação de serviço não serve para isso, serve para identificar os problemas nos trabalhadores e para indicar esses trabalhadores para a formação e assim corrigirem aquilo em que estejam menos capacitados no desempenho das funções. É também a forma como lida com os profissionais, a desconfiança que tem e a não solução dos problemas quando surgem. Concretamente, quando os reclusos, por alguma razão, alteram a ordem, agridem guardas prisionais e o diretor insiste em não acompanhar os processos para o Ministério Público e acusar os reclusos de agressão física, psicológica, aquilo que acontecer a trabalhadores da administração pública e agentes de autoridade no desempenho das suas funções. Depois, a outra parte tem a ver com o institucional entre o diretor e a Direção-Geral e o Ministério da Justiça, porque temos um estabelecimento prisional que abriu de novo de raiz, que nunca teve intervenções para ver alteradas as condições físicas do estabelecimento, que se degrada a cada ano que passa, sem intervenções claras que
mostrem uma alteração e uma melhoria das condições de trabalho para os elementos, principalmente os elementos do Corpo da Guarda Prisional. E são também as viaturas, são viaturas obsoletas, viaturas que estão completamente desenquadradas com as necessidades e com a realidade. As razões que motivaram a vigília dos guardas prisionais, segundo Jorge Alves, presidente nacional do sindicato, e também o consequente pedido de demissão do diretor do estabelecimento prisional do Funchal, Fernando Santos. A USAM, União de Sindicatos da Madeira, promoveu uma arruada para protestar contra a precariedade laboral na região. O coordenador, Adolfo Freitas, acusou as empresas de combaterem o desemprego à custa de trabalhadores precários. Infelizmente, o patronato hoje em dia serve-se da precariedade como forma de combater o desemprego. Não é com o trabalho precário que se vai combater o desemprego. Portanto, o desemprego combate-se com postos de trabalho efetivos, porque se os trabalhadores estão permanentemente a trabalhar e a substituir trabalhadores que eram efetivos, faz todo o sentido que esses trabalhadores também sejam efetivos. Por outro lado, é lamentável que hoje em dia, com os governos já abençoam, as suas políticas têm promovido, que a economia está crescendo e os empresários também, que a economia está crescendo, mas depois contrasta com a realidade da questão do emprego. À medida que vão sendo trabalhadores efetivos de todos os setores de atividade, que são admitidos são trabalhadores numa situação de precária. As críticas de Adolfo Freitas lançadas em dia de arruada contra a precariedade laboral na região. Manuel Câmara, candidato do PTP, e Roberto Rodrigues, candidato do MPT à autarquia do Porto Muniz, foram entrevistados no Jornal das 13 da JM-FM. Manuel Câmara, do PTP, defende que o espaço onde se realiza anualmente a Feira Agropecuária seja transformado num museu vivo, contribuindo assim para a revitalização daquela zona do concelho. A atual área onde se realiza a Feira do Gado, que é uma coisa que é feita uma vez por ano, se calhar transformá-la num museu vivo da natureza e da pecuária do português, que era uma coisa que se podia fazer, não digo todos os dias do ano, mas possivelmente todos os fins de semana, uma ou duas vezes por mês. Isso fazia com que houvesse ali um desenvolvimento. Uma espécie de museu vivo, não propriamente uma feira a 100%, como normalmente se costuma realizar, mas o mais importante, que era mostrar o que temos de melhor, que era para chamar as atenções às pessoas de fora. Já Roberto Rodrigues, do PTP, defendeu, por exemplo, um melhor aproveitamento para fins turísticos da antiga estrada regional. Também a área do turismo, apesar de ter uma certa fama, não está bem explorado, necessita de mais algo. O que é que seria esse algo? Olha, por exemplo, noto que as estradas regionais não estão bem exploradas. O turismo, quando cá vem, quer ver quer ver a natureza e não ver túneis, porque para túneis eles já os têm lá. Então o senhor defende um melhor aproveitamento da antiga estrada regional? Sim, defendo. Continuando a estrada nova para a circulação de mercadorias e as pessoas para chegarem mais rápido aos seus trabalhos, mas defendo a estrada regional, sim, não só para nós, mas fundamentalmente para o turista, em que vem de fora apreciar a sua beleza, porque gostam. As entrevistas podem ser escutadas na íntegra no canal YouTube e na página de Facebook da JM-FM Rádio. A candidata do PSD ao município da Ribeira Brava, Nivalda Gonçalves, apresentou propostas de apoio à educação e também à natalidade. A candidata defendeu o apoio financeiro para os pais que tenham filhos em creches e na pré-escola, bem como o apoio aos projetos criativos dentro das próprias escolas. Uma das primeiras propostas é o apoio financeiro que o município passará a dar às mensalidades dos pais no pagamento das creches e de pré-escolar, um apoio para uma classe média que suporta mensalidades com os seus filhos nas creches, fazendo com que os custos com a sua educação e com o pré-escolar sejam mais reduzidos. Também um apoio aos projetos criativos que são criados dentro das escolas, valorizando assim o trabalho que os próprios alunos e as escolas fazem, exteriorizando
potenciando o que de melhor as escolas fazem nos projetos de valorização cultural. É uma forma de apoiarmos os projetos que as próprias escolas já fazem, os projetos de qualificação dos próprios alunos e projetos de atividades extracurriculares que muitas vezes ficam dentro das escolas e que nós queremos trazer para fora. Nivalda Gonçalves falava durante uma iniciativa política que decorreu esta sexta-feira na Ribeira Brava. A candidata do PTP à Câmara Municipal do Funchal, Raquel Coelho, foi à Estrada Monumental acusar Paulo Cafofo de falta de estratégia e visão para a cidade do Funchal ao fazer obras em plena época balnear nas imediações do Lido, uma das zonas mais procuradas pelos madeirenses e pelos turistas nesta altura do ano. Segundo Raquel Coelho, também os empresários da hotelaria e da área da restauração estão descontentes com a intervenção em curso naquela via. Paulo Cafofo demonstra uma total falta de estratégia e visão para a cidade, porque encetar obras nesta altura do ano, numa das zonas mais emblemáticas, mais procuradas da cidade do Funchal, tanto pelos turistas como pelas populações madeirenses, como sabemos, infelizmente as populações madeirenses, a maior parte delas desfruta das suas férias é na Madeira e aproveita os meses de julho, de agosto, para ir à Praia do Lido, à Praia Formosa. Mas agora, para conseguirem chegar à praia, têm de passar por aquele local que agora se encontra vedado. Para não falar, tivemos a oportunidade de falar com alguns empresários da zona, naturalmente da área da restauração, que se mostram bastante desagradados com este facto, porque estão a perder clientes. Ninguém quer se sentar numa esplanada quando tem de frente obras, poeiras, barulho e ensurdecedor. Obviamente que não faz qualquer sentido se encetar obras em plena época balnear, em plena época alta, numa das zonas mais emblemáticas da Madeira e mais procuradas pelos nossos turistas. Raquel Coelho acrescentou que as obras deveriam ter sido realizadas antes desta época estival. O Partido Comunista quer que o Governo vá ao Parlamento Regional responder a um conjunto de problemas que afetam os pescadores da região. O coordenador regional do partido, Edgar Silva, diz que em causa está um conjunto de irregularidades verificadas no serviço de lota. Há problemas que têm a ver com o mau funcionamento da lota e situações de desvios de dinheiros que deveriam ter sido para a Segurança Social e que não foram devidamente entregues na Segurança Social e, portanto, esse é um problema grave que está a prejudicar a proteção a que teriam direito os pescadores da região. Em segundo lugar, há problemas que têm a ver com o mau funcionamento do serviço de lota. Em terceiro lugar, das infraestruturas de apoio à pesca e depois os bloqueios ao licenciamento da atividade de pesca. Os pescadores querem trabalhar, os pescadores querem desenvolver a sua atividade, têm possibilidades de pesca, mas o Governo Regional é que está a colocar bloqueios a este setor produtivo, a esta atividade económica. Edgar Silva esteve no Polo do Mar, onde ouviu os pescadores que exercem a sua atividade naquela zona costeira. Entre 13 e 15 deste mês decorre mais uma edição do Funchal Jazz. Durante a apresentação do evento, o diretor artístico Paulo Barbosa destacou os concertos agendados para a última noite do evento. Bill Frisell a abrir e Charles Lloyd a fechar. Quer dizer, se calhar nem é tanto por mim, é das pessoas com quem eu falo, que estão mais dentro da música e do jazz em particular e que são apreciadores e que têm algum conhecimento. Eu estou a destacar esta noite porque, de facto, se calhar mais porque as pessoas me destacam esta noite. Como é que tu meteste Bill Frisell e Charles Lloyd na mesma noite? Pronto, por isso, se calhar é esse o principal motivo pelo qual eu destaco a noite. É mais influenciado pelos outros. Eu estou muito satisfeito com as 3 noites de programação. Já o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafofo, destacou a importância do Funchal Jazz para a promoção do município. Chegamos aqui a um patamar em que os músicos já querem vir ao Funchal Jazz. E isto diz muito do meio, nas próprias revistas de especialidade, nos próprios fóruns do jazz, daquilo que é a projeção do Funchal face à qualidade que esses próprios músicos, que andam pelo mundo todo, andam pela América, andam pela Europa e conseguem, eles próprios, dar como referência aqui a cidade do Funchal. Isto é uma forma de promovermos, obviamente, o Funchal enquanto destino turístico. Paulo Cafofo acrescentou que a autarquia investe 200 mil euros na edição deste ano do Funchal Jazz. 88.8 Notícias.